presidente, entre outros, a gente tem um temor quando vai pregar a palavra, a mão começa a ficar gelada, dá um negócio assim, isso é temor. No dia que a gente perder isso, a gente pode parar de pregar. É a responsabilidade de Deus estar usando você para falar com a igreja. Então isso é normal, jovens, irmãs, todo mundo, isso aí a gente sente que a gente disfarça um pouco melhor, mas todos que temem a Deus, que honram o Senhor, tem e muito ainda quando vai ministrar a palavra. Eu estou quase tremendo aqui, mas o Deus do Senhor vai dar graça em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, a palavra de Deus diz que no capítulo 6 que havia 5.000 pessoas, e Jesus começa a pregar, Jesus começa a falar, e quando Jesus fala é tão gostoso que o tempo passa que a gente nem vê. Quando Jesus fala, é maravilhoso que o tempo passa voando, mas tem gente que fala que dá 5 minutos já enche a paciência. Quando Deus está no negócio, a gente nem vê o tempo passar. Às vezes a gente começa a falar em línguas e já passou vários tempos e a gente, nossa, o tempo voou hoje. Mas quando é pessoa longe da presença do Senhor, fica maçante, fica chato, fica sem paciência para escutar. Mas Jesus é Jesus, e Ele tem todo o poder, toda a sabedoria em falar. E Ele começa a falar, começa a pregar, começa a discutir ali e falar do Evangelho. E a Bíblia diz que o tempo se arrasta, mas ele olhando, a Bíblia diz no versículo de número 5: então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Jesus sabia que tinha passado um tempo, aquele povo estava com fome, e ele começa a perguntar para Filipe: Filipe, aonde a gente vai comprar pão para esse povo? Então a Bíblia diz que Jesus falava isso para experimentar Filipe. E se tem uma coisa que Deus gosta, é experimentar o ser humano, os seus filhos, experimentar as atitudes, experimentar você quando nós estamos sozinhos, experimentar quando chega uma fofoca no teu ouvido, experimentar quando algo abre uma porta que não é de Deus, mas que vai agradar Satanás. Isso acontece todos os dias na vida do crente, somos experimentados. E Jesus olhando, falando com Filipe, falou: olha, onde compraremos pão? Aí a Bíblia diz o seguinte: respondeu Filipe: 200 denários de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco? Ou seja, é como se fosse a gente pegar 20 reais e falar: vamos comprar de pão para alimentar essa igreja. Não dá para nada. Um ou outro vai comer, mas e o restante? Aí chega André e fala dessa forma: olha, tem um moço aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas aí novamente André fala dessa forma: mas que é isso para tantos? O que é 5 pães e 2 peixinhos para 5.000? Não é nada. Aí nós entendemos que, você já ouviu a expressão assim: o pouco com Deus é muito? Quem já ouviu aqui a expressão assim? O pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Já ouviu isso? Alguém sabe que versículo que está? Não sabe? Ninguém sabe o versículo? Vocês não vão saber porque não está na Bíblia. E tem pessoas que acham que está na Bíblia. Não, está na Bíblia, está na Bíblia. Como fala que a carruagem de fogo levou Elias para o céu? Não, está na Bíblia. A carruagem separou Elias de Eliseu, que ele levou para o céu para o redemoinho. Como fala que quando Jesus falou com Paulo, ele caiu do cavalo. Quem colocou o cavalo nessa história? Fala que ele se prostrou em terra, ele caiu em terra e ele ficou prostrado. Tem um monte de coisa que as pessoas falam que a gente acha que está na Bíblia. Sabe o que o pessoal fala que está na Bíblia também? Olha, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Que Bíblia é essa que o povo está lendo? Cuidado, é por isso que é gostoso, é gratificante, é um privilégio estar congregando numa igreja que prega a palavra. É você, se falou alguma coisa errada, os próprios crentes da igreja corrigem. Tem que ter sabedoria, tem que ouvir a palavra dos céus, tem que
ouvir a palavra que se é pregada neste lugar, mas principalmente você tem que ler a palavra do Senhor, porque essa jamais vai te deixar confundido, jamais vai te deixar indeciso para um lado e para o outro. É a certeza que nós temos, é a palavra de Deus que confirma a nossa vida. É por isso que está esse negócio de The King, The Power, The Burning, The King. É, pastor? The Off, The King, The Power, não sei o que, esse aqui chorando, gente se jogando no chão, é gente aí falou comigo, falou, para com essa balela, se ele não se converter, Deus vai pegar ele, está mexendo com o Espírito Santo de Deus, está mexendo com a igreja que é a noiva de Cristo, e se ele não se converter, Deus pega ele e aqueles que são coniventes com eles, são coniventes também. Se você está vendo isso, está compartilhando isso, você está sendo conivente com isso, e Deus fala, para da zombaria com a minha igreja. Os crentes saem compartilhando, os crentes saem, isso é legal, cuidado com a blasfêmia, não brinca com línguas estranhas, não brinca com Jesus, não brinca com a igreja de Cristo, não brinca, cuidado, porque senão Deus te pega e cobra de você também. Aí sabe o que acontece? Esse profeta Mirim se converte verdadeiramente, vai para o céu, e você fica conivente, compartilhando, brincando, zoando, vai para o inferno, se não se converter. Mas vamos lá. Aí a Bíblia diz que, olha, tem um moço com 5 pães e 2 peixinhos. O moço, a Bíblia não fala o nome, mas ele era bem preparado, ou não? Você acha que ele levou aquele pão para quê? Olha, se eu precisar, se eu tiver fome, eu tenho minha comida aqui. E o interessante, meus amados, e Deus tocou no meu coração ao longo desses dias, porque a gente ora muito para Deus a respeito daquilo que a gente não tem, e ora pouco a respeito daquilo que a gente tem. Você já percebeu isso? A sua oração, se fosse dividir em tempo, a minha oração, vamos falar assim, a oração em geral, a parte que nós pedimos é muito maior do que nós agradecemos, porque a parte que nós pedimos é aquilo que nós não temos, e nós queremos isso, nós queremos aquilo. Senhor, faça por favor isso, dessa forma. Senhor, age nesse lugar, age dessa maneira, e assim. Mas quando é para agradecer, a gente, não sei, parece que encurta a oração. Eu já vi crente falar assim, e obrigado por tudo, amém. Para explicar o que ele quer, ele fala detalhadamente o que ele quer, mas para agradecer, obrigado por tudo, amém. Aí Jesus fala para essa igreja nessa noite, se tem uma coisa que precede as bênçãos do Senhor, é a gratidão com aquilo que Ele já te deu. Se tem uma coisa que você vai ser abençoado, é você ser grato ao Senhor por aquilo que você já tem nas tuas mãos. Porque agora eu vou expressar o que eu falei, não está na Bíblia, mas é condizente com a palavra do Senhor, porque o pouco que nós temos com Deus, Ele é muito, ou seja, a maior riqueza que pode existir nesse mundo e em qualquer outro mundo, chama-se Espírito Santo de Deus, e isso nós temos guardado na nossa alma. Então quem aqui tem cheio de Deus, quem aqui está cheio da presença do Altíssimo, tem a maior riqueza e não sente falta de nada, porque o Senhor está em controle de todas as coisas. Aleluia! Tem gente que só pede, mas não agradece que tomou café da manhã, não agradece que almoçou, não agradece que dormiu numa cama, tem um teto. Você vai voltar para a tua casa agora, você vai jantar, você vai dormir bem, você vai trabalhar amanhã e só pede. Jesus vem aqui para chacoalhar a nossa vida e falar: vocês precisam ser mais gratos, porque eu faço a hora que eu quero, quando eu quero, e eu não vou deixar desamparado meu povo. O ser humano é assim. Sabia o que você tem hoje? Às vezes não está valorizando. É resposta de oração de tempos atrás que você orava. Jejuar, orar, consagrava, era o melhor crente do mundo, recebeu, e hoje nem liga mais, não está nem cuidando mais da bênção que Deus te deu, e só pede. Ah, Senhor, se eu tivesse uma bicicleta eu ia para o culto melhor, porque eu estou indo a pé.
é complicado, é cansativo. Aí Deus dá uma bicicleta. Ah, Senhor, agora eu preciso de uma moto, é melhor, porque ainda é bicicleta, tem que pedalar, a moto é melhor. Ah, Senhor, aí Deus dá a moto. Ah, Senhor, mas agora eu queria um carro, porque a moto quando está chovendo é ruim, e às vezes está fazendo muito frio. O ser humano, ele nunca está satisfeito com nada. Aí a Bíblia vai dizer que só Ele nos satisfaz. Ou seja, Ele é suficiente. Se você está chorando, Jesus te supre as condições para você continuar caminhando. Se você quer abandonar o barco, Jesus te levanta e fala, continua. Se você está em situação difícil, financeira, ainda que você chore, Ele prepara o pão nosso de cada dia. Se você está enfermo, Ele ainda te dá força para continuar buscando a presença dEle. Mas a gente esquece muitas vezes e fala, pede, Senhor, o Senhor não está me ouvindo, o Senhor não me ama, o Senhor é isso, colocando Deus na parede. Mas a gente tem que começar a agradecer, porque a vida que você tem hoje, e muitas vezes você está reclamando, tem muitas pessoas nesse mundo que daria tudo para ter a vida que você tem, aonde você dorme, aonde você mora, a família que você tem, o marido, a esposa, os filhos, os pais que vocês têm. Tem muitas pessoas que dariam tudo por isso. Aí, amados, vamos lá. Tem um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. E o problema do ser humano é que, além de nós estar insatisfeitos sempre, nunca a gente está satisfeito, a gente pede e a gente quer falar ainda a maneira que Deus tem que fazer. Ó Deus, olha, eu estou em dificuldade, preciso pagar umas contas, e eu pedi emprestado para o gerente do banco. Então abençoa o gerente do banco, que ele venha me ajudar, e etc e tal. Isso aí é só um exemplo. Aí o gerente fala, não deu certo para você pegar um empréstimo, e você já acha que o inimigo está se levantando, que Deus não te ama, e a gente quer colocar as condições até como que Deus vai fazer. Espera aí, a Bíblia fala para a gente descansar em Cristo, que agora não vive mais nós, mas Cristo vive em nós. Aí a Bíblia vai dizer que a gente tem que não se preocupar com o dia de amanhã, e a Bíblia vai dizer que a gente tem que buscar primeiro o reino dos céus, sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E a Bíblia vai dizer que a gente tem que lançar a nossa ansiedade nas mãos do Senhor. Tudo isso a Bíblia vai nos dizer. Então Deus sabe as nossas necessidades, Deus sabe quantas lágrimas têm caído dos teus olhos, Deus sabe como você está tão angustiado, agoniado, à beira de uma depressão. Mas a depressão não vai te pegar, em nome do Senhor Jesus. Ela não vai tocar em você, porque o Senhor não vai permitir. Mas Ele sabe como o teu coração está contrito, está amassado. Mas Deus também, Ele não dá uma prova maior do que a gente pode suportar. Deus nessa noite me traz aqui e fala dessa forma: estou no controle de todas as coisas. Não te preocupe, continua orando, continua me buscando, continua me adorando, mas não deixa essa luta calar a tua adoração. Não deixa essa luta fazer com que você pare de orar, pare de me buscar, pare de buscar a minha face. Assim diz o Senhor para este lugar. Sabe por que Ele está falando isso? Porque você está na luta e parou, está quase desistindo. Se fosse numa guerra, ferido, rastejando, esperando a morte chegar. E é por isso que Deus me fala nessa noite, para me transmitir essa mensagem. Mas não acabou. Não acabou, amados. Deus não te chamou para ficar rastejando e sofrendo. Senão Deus deixaria você lá no mundo do pecado para isso. Deus quer te levantar, mas você precisa querer levantar. Tem pessoas que estão prostradas porque querem estar prostradas. Por muitas vezes Jesus pega a nossa mão e a gente não faz nenhum esforcinho, a gente quer que Ele faça tudo, mas Jesus fala assim: ó, ei, como Jesus ressuscitou Lázaro, pelo menos tira essa pedra, que o impossível eu faço. E tem gente que não quer nem ter o esforço de tirar a pedra para ter o sonho ressuscitado. Então nessa noite vamos fazer um pouquinho mais. Aí o que eu quero, o central da mensagem hoje é o seguinte:
a gente tem que parar um pouquinho de orar pelo aquilo que nós não temos e mostrar para Jesus o que nós temos. Lá em 2 Reis, capítulo 4, vai falar de uma viúva que já tinha seus filhos, seu marido era morto, e os credores iriam vir para buscar os seus 2 filhos para pagar a dívida. E ela chegou e falou com Eliseu. E Eliseu fala: o que você tem em casa? E ela fala: eu tenho uma botija de azeite. O que é uma botija de azeite? Imagina os filhos com fome. Imagina os dias e dias que passaram e ela se lamentando: só tem isso, acabou tudo acabou. E o pior é que quando acaba são as esperanças. O pior de tudo quando acaba são os sonhos. Porque até então você se anima para tentar reverter a situação, mas quando acaba o ânimo, as esperanças e os sonhos, você se entrega como aquela viúva tinha se entregado. A última alternativa que ela tinha foi falar com Eliseu. E ela fala assim, ela poderia achar que ele ia fazer algo diferente, talvez levar uma cesta básica, talvez pagar, dar dinheiro para ela, pagar. Não. Ele pergunta: o que você tem em casa? Um pouco antes, a viúva de Sarepta, quando Elias chega e fala assim: olha, me traz um pouco d'água. E quando ela vai pegar água, ele fala assim: me traz também um pedaço de pão. E ela chega assim e fala: eu não temos, eu vou fazer aqui um bolo para eu e meu filho comer e a gente vai morrer. E Elias, segundo a vontade de Deus, não deixou faltar farinha na panela, não deixou faltar azeite na botija. E eu quero dizer nessa noite que Jesus está falando assim: não precisa ficar me apresentando o que você não tem, porque eu sei o que você não tem, mas fala o que você tem e o que você é grato, porque nesse tequinho que você tem, ele pode multiplicar de uma tal forma que você não tem nem ideia. Como assim, pastor? Eu não tenho condições de pagar essa conta, essa dívida, mas Jesus pode te abençoar, te dar grande sabedoria nos seus negócios. O patrão pode ser usado pelo Senhor, pode dar uma promoção na tua vida, pode abrir umas portas que você nem imagina. Mas eu tenho, você fala: Senhor, eu tenho a minha fé, eu tenho o Senhor, que acreditar que o Senhor vai mudar a minha história. E você fica pedindo algo, fala: Senhor, eu não posso fazer nada, é tudo contigo, mas eu ainda tenho aquilo a quem acredito, que é o Senhor que pode agir na minha vida. Você pode perder tudo, você pode perder todos, mas não perca a fé em Cristo Jesus, que é isso que a igreja do Senhor tem que ter todos os dias. Não perca, por minúsculo que seja, não abandona a fé, não para de orar, não se entrega, não volte para trás. Você não é um fracassado. Levanta nesta noite, Deus quer te honrar. Mas aquelas promessas, Senhor, as promessas, assim diz o Senhor, ainda estão de pé, e Ele vai cumprir na tua vida. Basta você ficar na posição do Senhor. Não vai faltar na tua casa, não vai faltar na tua vida. Senhor, a unção que estava em mim está se acabando. Recebe hoje, em nome do Senhor Jesus, renovo dos altos céus sobre a tua vida. Eu falava meio estranha, eu chorava, Senhor, e por que não chora mais? Pode estar quase apagando fogo, mas o Espírito Santo diz: não vai apagar o fogo nesta noite, Ele vai te encher para que o fogo venha se aumentar. Oh Deus, tem pessoa aqui que estava desistindo, tem pessoa aqui que fala comigo: Senhor, nessa noite eu não aguento mais. Aguenta, fique em paz, que Ele está no controle de tudo. Não faltou farinha na panela, não faltou azeite na botija. O outro lá com Eliseu, a viúva encheu as botijas, até não sei mais botija, vendeu e viveu o resto. Pastor, mas só tem 5 pães e 2 peixinhos. Ele deu graça e falou assim: ó Senhor, eu te abençoo. Eu abençoo 5 pães e 2 peixinhos. E ele cortava o pão, ele dava para alguém, e novamente o pão estava inteiro novamente. Cortava o pão,
levar o pão. Sabe o que é isso? É providência de Deus. É providência de Deus. É providência de Deus. Ele não vai deixar você. É providência. Não reclame da tua família. Não reclame do teu casamento. Não reclame dos teus filhos. Mas abençoe-os em nome do Senhor Jesus. Pastor, mas eu estou infeliz. Leva Jesus de novo para a tua casa. Pastor, mas não dá certo. Meu casamento estava tão bom. E por que parou? Sabe por quê? Talvez porque vocês deixaram Jesus do lado de fora. Mas nessa noite Jesus está aqui, ó. Eu quero entrar. Eu quero entrar. Abre a porta. Abre a porta que eu restituo o teu casamento nesta noite. Abre a porta que eu toco na vida dos teus filhos. A droga não vai consumir teus filhos. A bebida não vai consumir teus filhos. O teu casamento vai ser uma bênção de novo. Em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo aqui todo espírito de adultério. Eu repreendo aqui todo espírito de prostituição. Eu repreendo toda obra de feitiçaria, de macumbaria, para tentar fazer você infeliz no teu casamento. Jesus está aqui nessa noite. Ele está tomando as rédeas de novo na tua vida. Deixa Deus agir. Deixa Deus agir. Para de reclamar. Fala, Senhor, obrigado. Não é o marido perfeito, mas o Senhor me deu ele. E eu sei que o Senhor está na minha vida, na minha casa, na minha família. Mas o Senhor, nessa noite, quer fazer um voto com a igreja. Faça uma coisa que você ainda não fez para Deus, que Ele vai fazer algo que Ele nunca fez para ninguém na tua vida. E você amado, que fala assim: se o Senhor me abençoar, eu faço isso. Está errado, fala assim, Senhor. Se o Senhor me abençoar, não, porque Ele cumpre, mas a gente não cumpre. A gente é falho. Aí o Senhor abençoa. Sabe o que é? Me perdoa, Deus. Mas primeiro tem que partir de nós. Aí Jesus olha para baixo e fala assim: esse realmente quer. Esse realmente está buscando. Esse realmente está merecendo. Então, nessa noite, faz um voto, Senhor. Olha, a partir de hoje eu vou levantar nas madrugadas por 30 dias. A partir de hoje eu vou fazer, Senhor, um jejum, sei lá, de pão, de café, alguma coisa que mata a tua carne, dizendo: Jesus, eu quero matar minha carne para ser mais espiritual. E quando eu for mais espiritual, eu quero chegar mais próximo de Ti. E eu sei que assim o Senhor vai estender as mãos sobre a minha vida, Senhor, e vai me dar a vitória. Mas para que essa mesmice, para de reclamar, para de ficar só pedindo. Jesus veio nessa noite chacoalhar a nossa vida. Sabe quando a pessoa não está ouvindo? A gente fala assim: ei, acorda para a vida. Acorda para a vida. Acorda, senão o mundo vai te devorar. Acorda, senão a depressão vai chegar. Acorda, senão a separação do teu casamento vai chegar. Acorda, senão as más influências dos teus filhos vão chegar. Acorda, porque senão a unção vai embora. Acorda, senão você não está nem percebendo. Senão a presença vai embora. Posso orar? Foi suficiente. Um pouquinho de azeite na botija foi suficiente. Tem uma coisa. Aí você fala assim: eu tenho nada a oferecer a Deus também. Aí Jesus vê aquela viuvinha dando aquela moedinha no gasofilácio e fala assim: essa foi a maior oferta recebida hoje. Porque ela deu tudo que ela tinha. Sabe por que você às vezes e eu não sou abençoado? Porque a gente só dá o resto para Deus. Se sobrar tempo, eu falo com Ele.
sobrar isso, eu entrego a Deus. Quando a gente dá tudo, não tem como ele ficar de braços cruzados para ele. Eu quero orar nessa noite. Eu quero, e nessa oração eu quero agradecer o Senhor. As lutas não vão acabar, esquece, vai acabar, não vai acabar, enquanto a gente não for para o céu, não vai acabar. Mas que a gente saiba usar as armas que Deus nos deu a cada dia. E a gente tem a armadura da fé. A gente tem a armadura de Deus. A Efésios fala que o crente tem, só que a gente não está sabendo usar. E outra, para de ficar indo atrás de oração de fulano, de ciclano. Faça você mesmo a tua intimidade com Deus. Faça você mesmo. O pastor, o presbítero pregou aqui domingo passado, ele falava que quando Davi vestiu a armadura de Saul, ele não conseguia nem andar. Você não vai vencer vestindo a armadura de outras pessoas. Ficar, mas eu ouço a mensagem, vou na igreja, mas eu ouço a mensagem de fulano, de ciclano. Faça você mesmo a tua luta com as tuas armas, e Deus vai te honrar da tua maneira. Davi foi lá com pedrinha e com a sua forja lá, com a sua funda, e pronto, derrotou os gigantes, amados. Nessa noite você vai apresentar o que você tem em casa. Pastor, é minha família. Mas apresenta o marido, apresenta os filhos. Pastor, é uma enfermidade. Apresenta e fala assim: Senhor, tu és o Deus da vida. E obrigado por eu estar respirando hoje, Jesus. Quantas pessoas que ontem foram dormir hoje não acordaram. Quantas pessoas que sofreram um infarto fulminante neste dia. Quantas pessoas que tiveram um AVC e já não está mais nesse mundo. A nossa ceia pode ser a próxima, e nós estamos preparados, como minha filha disse, nós estamos preparados para chamar a nossa ceia. Que nessa noite a gente se prepare um pouquinho mais, seja grato um pouquinho mais, e fala: Senhor, obrigado, porque é um privilégio estar na tua presença mais uma vez. Fique de pé, meu Deus. Deus disse ao anjo da igreja que está em Esmirna, diz assim, ó, deixa eu ver aqui, não. Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza. Deus falando que, aí entre parênteses fala assim: mas tu és rico. Esse mundo vai acabar, mas tu és rico, que essa riqueza ninguém pode tirar de nós. Essa riqueza o banco não toma, nenhum credor pode tomar. Cuida primeiro dessa riqueza que é o Espírito Santo, e as demais coisas vão ser acrescentadas na tua vida. Cuida. Você tem que sair aqui com o peito estufado e falar assim: meu Deus é o Rei dos Reis, e Ele me escolheu nessa terra para fazer a diferença. Levanta a tua cabeça nessa noite. Para de perambular pelos campos chorando. Para de profetizar coisas ruins na tua casa. Chega lá hoje na tua casa, depois do culto, e fala assim: a minha casa vai ter paz, vai ter alegria, vai ter amor. Jesus, vamos entrar comigo aqui, Jesus. Pode entrar primeiro, Jesus. A tua palavra tem poder. A tua palavra tem poder. Aí a Bíblia vai dizer assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, com pequenas terá a tua força. Aí Paulo vai reclamar e fala: Senhor, olha, tem um espinho na minha carne, tem um espinho na minha carne. Aí Deus fala: Paulo, calma, Paulo. Deus não tirou o espinho, mas falou assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa é na
fraqueza, quando a gente está fraco, Jesus vem e fala assim: você não vai morrer. Tem alguém aqui nessa noite que precisa de um renovo? Preciso ser mais grato. Preciso de um conselho. Gostaria que você viesse aqui na frente. A gente vai fazer essa oração e eu vou passar no pastor. Alguém aqui ainda que não aceitou Jesus, está sofrendo, e eu te falo que Jesus é a melhor escolha da nossa vida, é Jesus. Vem aqui na frente se você ainda não aceitou Jesus e nessa noite queira aceitá-lo como o seu único e suficiente Salvador da tua alma. Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e hoje fala assim: eu preciso voltar. Eu quero trazer de volta aquela alegria que eu senti. Eu quero de volta aquela unção. Eu quero de volta aquilo que o Senhor fazia comigo. Tem alguém aqui? Eu sei que tem, mas será que vai ter coragem de vir? Eu não vou ficar insistindo. É a última vez que eu perguntei a alguém aqui que quer receber oração. Fala assim: eu preciso. Senhor, tome pela mão de Jesus. Sempre atentos permanecem em mim. Tem mais alguém? E os teus ouvidos Nessa oração presente, estão sensíveis para ouvir meu clamor. Senhor, eu estou chorando, mas eu ainda tenho voz para te adorar. Senhor, eu estou agoniado, mas ainda, Senhor, eu tenho um coração que pulsa pela tua presença, Senhor. Senhor, eu estou machucado, mas o Senhor é a minha saúde. O Senhor que me faz respirar, é o que bombeia o meu coração. É a tua presença, é a tua graça, é a tua misericórdia que não deixa eu morrer, Jesus. Se não for o Senhor, a gente estaria embaixo da terra. Se não for o Senhor, nós estaríamos atrás das grades. Se não for o Senhor, a gente estaria no leito do hospital. Se não for o Senhor, estaria no presídio. Mas a graça nos alcançou nessa noite, e é por isso que nós estamos louvando, exaltando e glorificando o nome santo do Senhor. Aleluia. Vamos orar. Nessa oração, seja grato ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por esse Senhor, por esse culto. Obrigado pela tua presença neste lugar. Jesus, esse é um povo, Senhor, que veio aqui na fé. Brianda na basura, na canacê. Acabou a chama na basura, na nossa. O povo que está na casa desistindo, eis aqui um povo, Senhor, que precisa da misericórdia, Senhor. Mas eis aí um povo que tem o coração chamado, Senhor, para fazer a diferença. Eu te peço, ó Senhor, no nome santo de Jesus, que esse povo seja grato, que esse povo seja grato. Como a minha pessoa também quer te agradecer. Nós te louvamos, Senhor, pela saúde, te louvamos pelo chamado, te louvamos, Senhor, pela tua presença, te louvamos, Senhor. Essas